A moderna ciência do espírito. Moderna ciência do espírito. Quanto não se acha reunido sob essa bandeira? Quanto não se encontra aglomerado e quantas lutas não se travam aí embaixo? Trata-se de uma arena de sérias pesquisas, pouca sabedoria, grandes planos, vaidade, estupidez e muitas vezes também de uma vazia fanfarronice. E mais ainda, de interesses comerciais sem escrúpulos. Não raro florescem dessa balbúrdia a inveja e o ódio sem limites, redundando por fim em perfídias vinganças da mais baixa classe. Em tais circunstâncias, não é de admirar, por conseguinte, que muitas pessoas se esquivem de todo esse pandemônio, como se fossem se envenenar caso entrassem em contato com isso. E nem se diga que não tem razão, pois inúmeros adeptos da ciência do espírito nada mostram em sua conduta que atraia ou empolgue realmente. Pelo contrário, tudo neles desperta nos outros a maior cautela. É curioso que todo o domínio da denominada ciência do espírito, confundida muitas vezes pelos malévolos ou pelos ignorantes com as ciências ocultas, constitua ainda hoje uma espécie de terra livre, onde qualquer pessoa pode introduzir suas ideias e confusões desimpedida e irrefreavelmente sem incorrer em castigo. Vale por isso. Contudo, as experiências já ensinaram bastante vezes que isso não é assim. Inúmeros desbravadores nesse domínio que tiveram a suficiente leviandade de ousar alguns passos por aí adentro, contando apenas com conhecimentos imaginários, tornaram-se vítimas indefesas de seu descuido. E não deixa de ser lamentável que tantas vítimas tenham caído, sem que com isso pudesse ser proporcionado o mínimo lucro para a humanidade. Cada um desses casos, propriamente, deveria ter sido uma prova de que o caminho tomado não é o certo, visto ocasionar só malefícios e até destruição, e nunca bênção alguma. No entanto, com uma teimosia toda especial, são mantidos esses falsos caminhos e feitos sempre novos sacrifícios. Ante cada grãozinho de qualquer evidência reconhecida na gigantesca criação, levanta-se enorme gritaria e escrevem-se inúmeras dissertações, que devem espantar muitos pesquisadores sinceros, porque aí se torna nitidamente sensível um tatear incerto. Todas as pesquisas empreendidas até agora, na realidade, podem ser chamadas de uma perigosa brincadeira, com um fundo de boa intenção. O setor da ciência do espírito, encarado como campo livre, nunca poderá ser percorrido impunemente enquanto previamente não se souber levar em conta as leis espirituais em toda a sua amplitude. Toda e qualquer oposição, consciente ou inconsciente, isto é, a não observância das mesmas, o que equivale a uma transgressão, atingirá por efeito de retorno inevitável os ousados, frívolos ou levianos que não as consideram exatamente ou que não conseguem considerá-las. Querer percorrer o extraterreno com meios e possibilidades terrenas, outra coisa não é senão deixar uma criança, ainda não desenvolvida e ainda não familiarizada com os perigos terrenos, numa mata virgem, onde apenas um adulto correspondentemente aparelhado, em sua força plena e com toda cautela, tenha probabilidades de passar incólume. Não é diferente com relação aos modernos cientistas do espírito, em seu atual modo de trabalhar, mesmo quando se tenham na conta de sinceros, e que só por causa da ciência se atrevem a tanto, a fim de ajudar os seres humanos a transpor uma fronteira onde desde há muito estacionam, batendo na porta. Como crianças, esses pesquisadores se quedam ali, desamparados,
tateando, ignorando os perigos que a qualquer momento podem sobrevir ou através deles irromper sobre outras pessoas. Tão logo com suas experiências incertas, cavem uma brecha ou abram uma porta da muralha natural de proteção que para muitos melhor fora se permanecesse fechada. Tudo isso só pode ter a designação de leviandade e não de ousadia, enquanto os que querem avançar assim não souberem exatamente se têm o poder de dominar imediatamente, de modo total, todos os perigos que se apresentarem, não apenas em defesa própria, mas também alheia. De maneira mais irresponsável, agem os pesquisadores que se entregam a experiências. Sobre os crimes de hipnose, repetidas vezes já foram feitas referências. Os pesquisadores que empreendem experiências de outra espécie cometem, na maioria dos casos, o lamentável erro, porque, nada sabendo a respeito, pois do contrário certamente não o fariam, colocam outras pessoas muito sensíveis ou mediúnicas em sono magnético ou até hipnótico, a fim de, com isso, aproximá-las das influências corporeamente invisíveis do mundo do além, na esperança de poder assim ouvir ou observar algo, o que, em estado de completa consciência diurna das respectivas pessoas em experiência, não seria possível. No mínimo, em 95% dos casos, expõem tais pessoas a grandes perigos, os quais estas não são capazes de enfrentar. Sim, pois toda sorte de recurso artificial de aprofundamento constitui uma restrição da alma, forçando-a assim a entrar num estado de sensibilidade que vai além do que o permitiria seu desenvolvimento natural. A consequência é que tal vítima dessa experimentação se encontra de súbito animicamente num setor onde ela está privada de sua proteção natural devido aos meios artificiais usados, ou para o qual não possua uma proteção natural, que só pode surgir pelo próprio e sadio desenvolvimento interior. Deve-se imaginar figuradamente tal pessoa, digna de lástima, como se fosse amarrada nua num poste e largada como chamariz numa região perigosa, a fim de atrair e até deixar atuar sobre si a vida e a atuação ainda desconhecida, para poder dar um relato a respeito ou para que diversos efeitos se tornassem visíveis também a outros, mediante a sua cooperação, colocando à disposição certos elementos terrenos de seu corpo. Tal pessoa submetida à experiência consegue assim, temporariamente, através da ligação que a sua alma impelida precisa manter com o corpo terreno, transmitir tudo o que acontece aos espectadores como se fosse pelo telefone. Se com isso, porém, a sentinela, posta assim mediante recursos artificiais em área avançada, vier a sofrer qualquer ataque, não conseguirá defender-se por falta de proteção natural, pois jaz lá desamparada de todos, porque através da cooperação de outrem fora colocada apenas artificialmente num setor ao qual ela ainda não pertence, ou absolutamente nem pertence, de acordo com seu próprio desenvolvimento. Tampouco o assim chamado pesquisador que a empurrou para lá, agindo por avidez de conhecimento, poderá socorrê-la, uma vez que ele próprio é estranho e inexperiente lá de onde vem o perigo, não podendo por isso fazer nada em prol de qualquer proteção. Acontece, pois, que tais pesquisadores se tornam criminosos involuntariamente e sem que possam ser levados à justiça terrena. Isso não exclui, porém, que as leis espirituais exerçam seus efeitos retroativos com toda a severidade, acorrentando o pesquisador à sua vítima. Assim,
Muitas dessas pessoas que se prestam a experiências sofrem agressões no mundo de matéria fina, que, com o decorrer do tempo, muitas vezes também, rápida ou imediatamente, atuam na matéria grosseira corporal, seguindo-se a isso doenças terrenas ou a morte, com o que, porém, os danos anímicos não ficam sanados. Entretanto, esses observadores que se chamam pesquisadores e que empurram suas vítimas para regiões desconhecidas permanecem durante essas perigosas experiências, na maioria dos casos, bem acobertados terrenamente, sob a proteção de seus corpos e da consciência diurna. Raro é o caso de tomarem parte simultaneamente nos perigos a que as pessoas são submetidas nas experiências, e que tais perigos, portanto, se estendam imediatamente sobre eles. Mas com a morte terrena, com o trespasse para o mundo de matéria fina, terão, seja como for, de acompanhar suas vítimas por causa das interligações, onde quer que estas sejam arrastadas, só podendo, em conjunto com elas, lentamente elevar-se. O empurrar artificial de uma alma para outro setor não deve ser entendido sempre como se tal alma abandonasse o corpo e flutuasse para outras regiões. Na maior parte dos casos, ela permanece calmamente no corpo. Apenas fica sensibilizada pelo sono magnético ou hipnótico de maneira anômala, de modo a captar correntes e influências muitíssimo mais finas do que seria possível em estado natural. É evidente que nesse estado anormal não existe toda a força de que disporia se tivesse chegado até esse ponto por si própria, através do desenvolvimento interior, e assim se manteria firme e segura nesse terreno novo e bem mais sutil, contrapondo a todas essas influências uma força igual. Devido a essa falta de força plena e sadia, decorre pela artificialidade uma desigualdade que tende a acarretar perturbações. Consequência disso é a absoluta turvação de todas as intuições, ocasionando deformações da realidade. A causa dos falsos relatos e dos inúmeros erros decorre sempre e permanentemente desses mesmos pesquisadores, que empregam recursos nocivos. Provém daí, outro sim, a falta de coerência e de lógica de muitas coisas já pesquisadas das regiões ocultas. Contém inúmeros erros que até hoje não puderam ser reconhecidos como tais. Por caminhos tão evidentemente errôneos, não será alcançado o mínimo sequer que pudesse ter algo de útil ou benéfico para os seres humanos. De proveito para os seres humanos só pode ser, na realidade, algo que os ajude para cima, ou que pelo menos mostre um caminho para tanto. Mas tudo isso é de antemão e para sempre, categoricamente, impossível nessas experiências. Usando recursos artificiais, poderá, às vezes, um pesquisador conseguir, afinal, que uma pessoa de sensibilidade mais apurada ou mediúnica passe do corpo de matéria grosseira terrena para o mundo de matéria fina, que se acha mais próximo dela. Nunca, porém, mais alto 1 milímetro sequer do que o nível a que, de qualquer forma, ela pertença por sua conformação interior. Pelo contrário, usando recursos artificiais, não conseguirá soerguê-la a esse nível, mas sempre, tão somente, ao ambiente mais próximo de tudo quanto é terrenal. Esse ambiente mais próximo do terrenal, porém, só pode conter do além tudo aquilo que ainda se acha espessamente ligado à terra, isto é, aquilo que, devido à sua mediocridade, vícios e paixões, permanece acorrentado a ela. Naturalmente, também, alguma coisa mais adiantada estará aqui e acolá, de modo transitório nesse ambiente. Mas sempre não é de se esperar.
Algo elevado não pode encontrar-se ali, simplesmente por causa das leis naturais. Seria mais fácil o mundo sair dos seus eixos, ou seria preciso que houvesse numa pessoa uma base para a ancoragem da luz? Não é admissível, porém, que isso se dê em uma pessoa que se submete à experiência ou em um pesquisador que assim tateia. Portanto, permanecem o perigo e a inutilidade de todas essas experiências. É certo também que algo verdadeiramente elevado não pode se aproximar de um médium sem a presença de uma pessoa altamente desenvolvida, purificando tudo o que é mais grosseiro. Menos ainda falar através do médium. Materializações de regiões mais elevadas não entram absolutamente em consideração, e muito menos ainda os passatempos engraçados e populares de batidas, movimentações de objetos e assim por diante. O abismo é, para tanto, grande demais para poder ser transposto sem mais dificuldades. Não obstante a presença de um médium, todas estas coisas só poderão ser efetuadas por aqueles do além que ainda estejam muito estreitamente ligados à matéria. Se fosse possível de outro modo, isto é, que aquilo que é elevado se pudesse colocar facilmente em contato com a humanidade, então não teria havido necessidade de Cristo tornar-se ser humano. Pelo contrário, poderia ter cumprido sua missão sem esse sacrifício. Os seres humanos de hoje não se encontram indubitavelmente mais desenvolvidos animicamente do que no tempo em que Cristo viveu na Terra, não sendo, por conseguinte, de supor que uma ligação com a luz seja mais fácil de se realizar do que naquela época.